Meus caros amigos, sejam todos muito bem-vindos para esse nosso encontro especial em que transitaremos sobre temas relevantes do direito e do processo penal. Eu sou o professor Marcelo Lebre, sou advogado criminal, especialista em delitos econômicos, leciono tanto a disciplina de direito penal material quanto a disciplina de processo penal em vários cursos, especialmente aqui na minha cidade, em Curitiba. Sou professor titular de Direito Penal da Escola da Magistratura Federal. Também leciono a disciplina de Direito Penal na Escola da Magistratura do Paraná. Leciono na Escola do Ministério Público do Paraná, em cursos de graduação, em vários cursos preparatórios para concursos públicos. E venho nesse encontro trabalhar com um dos temas mais atuais no tocante à seara do direito criminal, que é exatamente trabalhar, atuar e trazer as principais idiosincrasias inerentes ao célebre pacote anticrime. Uma novidade que alterou uma série de dispositivos, tanto do direito quanto do processo criminal. Então o tema do nosso encontro é exatamente esse, pacote anticrime. Vem comigo para a tela para ver um breve roteirinho do que a gente vai ver sobre as alterações propiciadas pela Lei 13.964 de 2019, que ficou conhecida como pacote anticrime. Preparei para os colegas um breve roteiro de como vai ser o decorrer dos nossos encontros. Serão vários pequenos blocos, nos quais eu vou destacar as principais alterações, tanto na parte geral do Código Penal. Logo em seguida falamos das principais alterações da parte especial do Código Penal, algumas alterações trazidas na Lei de Execução Penal, a LEP, Lei 7.210 de 84. Ato contínuo, no tópico número 4. Vou abordar algumas alterações ocorridas em outras leis penais especiais, como a Lei de Crimes Hediondos, a Lei de Drogas, a nova Lei de Crimes Organizados, que também sofreu significativas alterações em decorrência do pacote anticrime. E para terminar, fechamos daí o nosso breve curso, por assim dizer, com as alterações trazidas no Código de Processo Criminal, tá bem? Então é esse o roteiro de aula que a gente vai seguir, e como eu te disse, até para que o conteúdo não fique maçante, nós vamos dividir em vários pequenos blocos, e aí os colegas, obviamente, podem, inclusive, se assim desejar, fazer uma análise apartada de cada um deles. Antes mesmo de começar o tópico número 1, pontuando as principais alterações trazidas pelo pacote anticrime na parte geral do Código Penal, eu gostaria de te lembrar algumas breves linhas sobre a origem, o nascituro desta Lei 13.964 de 2009. É jogo rápido, são breves linhas. Veja só, uma primeira informação importante que eu gostaria de passar para os colegas é que já havia, ao longo dos últimos anos, pelo menos ao longo dos últimos 10, 15 anos, uma significativa parcela tanto da doutrina quanto também da jurisprudência, isso é bastante interessante, propugnando por alterações na nossa legislação penal. Algumas bem pontuais dentro do próprio Código Penal, outras também bem pontuais em algumas leis penais especiais, mas se propugnava de uma maneira bastante veemente por uma significativa, por uma profunda alteração do nosso Código de Processo Penal. Então, as alterações propugnadas pela doutrina penal em especial, elas eram um pouco mais pontuais no que tange aos assuntos do direito penal material e um pouco mais profundas no tocante aos conteúdos do processo penal. Tanto é assim, meus queridos amigos, que já estava tramitando no Congresso Nacional Brasileiro um projeto para um novo Código de Processo Penal. As discussões, então, já estavam bastante avançadas. Eis que fomos todos surpreendidos, no início do ano de 2019, com um projeto de lei, apresentado de maneira unilateral pelo então ministro da Justiça, o qual visava reformar a legislação penal em vários pontos específicos, dentro do Código, dentro de leis penais especiais, e também dentro do Código de Processo Penal, sem fazer um novo código, mas trazendo significativas alterações para a legislação processual penal brasileira. Era o projeto de lei anticrime, que é esse que está na tela. Veja que a própria ementa dele já delimitava
a linha de alteração que se propugnava por esse projeto de lei. Alterações no Código Penal, no Código de Processo Penal, na Lei de Execução Penal, em várias leis penais especiais. Só que essa proposta gerou inúmeras críticas das frentes mais variadas. Veja, o projeto de lei anticrime, ele foi publicado no dia 4 de fevereiro de 2019. No mesmo dia já começou a ser alvo de algumas severas críticas. Em especial porque ele ignorava em absoluto todas as perspectivas de reforma que já vinham sendo discutidas no âmbito da doutrina pátria. Como eu te disse, foi um projeto apresentado de forma unilateral. Tanto é assim que ele acabou sendo significativamente reformulado quando este projeto de lei anticrime estava tramitando no Congresso Nacional. Por exemplo, até coloquei aqui na tela, ele recebeu inúmeros trechos de um outro projeto de lei que tinha sido elaborado em 2018 por uma comissão de juristas coordenadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. E após, meus queridos amigos, alguns ajustes, foi então promulgada no dia 24 de dezembro de 2019 a Lei 13.964, que ficou conhecida como Pacote Anticrime. E de acordo com o próprio legislador, esta lei teria um período de vacatio legis, no qual ela não produziria ainda efeitos, período de vacatio legis de 30 dias, o que também foi alvo de crítica, porque era um período bastante curto, dadas as significativas alterações trazidas para a legislação penal brasileira, né? Alguns pontos deste projeto anticrime foram vetados, e alguns deles, embora não tenham sido vetados, acabaram sendo obstados, pelo menos provisoriamente, como é o caso, por exemplo, do juiz das garantias, um dos tópicos mais polêmicos do pacote anticrime. Tão logo publicada a lei, foram propostas algumas ações diretas de inconstitucionalidade. Cito, por exemplo, a ação direta de inconstitucionalidade número 6.298, cito também a ação direta de inconstitucionalidade 6.299 e, por fim, a ação direta de inconstitucionalidade 6.030. As três já foram reunidas. Logo no período de início de recesso forense do ano de 2020, o ministro Dias Toffoli, presidente do STF, suspendeu a implementação do juiz de garantias, por exemplo, por 180 dias. Logo em seguida, o caso foi daí distribuído ao ministro relator propriamente dito, que é o ministro Luiz Fux, e que acabou ampliando o período de suspensão por um prazo indeterminado. Isso falando especificadamente daí da figura do juiz de garantias. Então este breve enredo, meus queridos amigos, ele serve apenas para alocá-los dentro deste conteúdo que a gente começa a abordar a partir de agora. Então eu já sei um layout geral de como é que vai ser os nossos encontros e já sei também como surgiu a ideia da lei que ficou conhecida como a Lei Anticrime, o Pacote Anticrime. Para começo de conversa, vamos começar trabalhando então com as alterações trazidas para dentro do Código Penal? E aí eu não posso esquecer que o nosso Código Penal é dividido em dois grandes blocos, dois grandes capítulos. Eu tenho a parte geral, do artigo 1º ao 120, e eu tenho a parte especial dos artigos 121 ao 359. E nós tivemos alterações tanto na parte geral quanto na parte especial, todas decorrentes desta lei, o pacote anticrime. Então vamos por partes, para não atropelar nada. Vamos começar pelas alterações trazidas para dentro do Código Penal na sua parte geral? Novamente vem comigo para a tela para ver quais foram estas alterações. Tópico 1 do nosso roteiro de aula, então. Seguindo agora aquele sumário que eu passei no início do nosso encontro. Alterações na parte geral do Código Penal. Nós tivemos 6 grandes alterações, por assim dizer, na parte geral do Código. A primeira questão é a da legítima defesa, rapidamente vamos falar sobre ela. E também sobre o tempo de execução, o tempo de pena. Lembra do artigo 75 do Código Penal? Ele dizia, desde a redação originária do Código, que no Brasil ninguém podia ficar preso mais do que 30 anos. Nós tivemos uma alteração nesse tocante, vamos falar disso. Outra relevante alteração diz respeito à pena de multa. Também vamos entrar a fundo neste quesito. Quem é que pode exigir uma multa quando ela não é paga depois do trânsito julgado? É a Procuradoria da Fazenda? É o Ministério Público? É perante a Vara da Fazenda Pública?
É perante a vara de execução penal? Vamos discutir isso. Alterações também no livramento condicional, causas suspensivas da prescrição e uma última questão que me parece passou desapercebida por muitos, mas que é polêmica e ainda vai dar muita discussão jurídica. Diz respeito aos efeitos da condenação e mais precisamente sobre um item chamado confisco alargado de bens, que é uma realidade já em vários países. Alguns países adotam como suposta medida para combater crimes de lavagem de dinheiro, crimes de corrupção. Mesmo nos países que adotam um confisco alargado de bens, trata de um tema extremamente crítico, polêmico, discutido por doutrina e jurisprudência, e no Brasil também vai ser, mas vamos por partes. Voltando então para o nosso roteirinho de aula, tópico 1.1, legítima defesa. Professor Marcelo Lebre, o que aconteceu de diferente no capítulo da legítima defesa? Para começar então eu fiz uma tabelinha, antes e depois. Antes do pacote e como é que ficou agora com a redação trazida pelo pacote. Legítima defesa, a gente sabe, é uma causa de exclusão da antijuridicidade, ou seja, uma causa de exclusão da ilicitude, uma causa justificadora, prevista no artigo 25 do Código Penal. O artigo 25 ele traz um verdadeiro conceito, dizendo que a legítima defesa se caracteriza quando alguém, usando dos meios necessariamente moderados, acaba repelindo uma agressão injusta, atual ou eminente a direito seu ou de outro. Trata-se de um instituto clássico, trata-se de um instituto histórico. E o que é a legítima defesa? O que configura a legítima defesa continua igual. O pacote anticrime não trouxe nenhuma alteração no conceito da legítima defesa. O que ele trouxe foi um parágrafo único para o artigo 25. Este parágrafo único não existia antes. Vale lembrar, e aqui vale a título de nota histórica, que a Presidência da República trouxe como uma das perspectivas de campanha trazer uma cláusula como essa para dentro do Código Penal, especialmente voltada para os agentes das Forças Armadas, lato sensu, ou seja, para policiais em sentido amplo. Era, segundo a perspectiva de campanha, uma perspectiva de cunho estritamente política, não é o que nos interessa para fins desse encontro. Este não é um encontro de política, é um encontro de direito penal, de conteúdo técnico jurídico de direito penal, dogmático, por assim dizer, mas a gente não pode ignorar a nota histórica. Então havia uma promessa de campanha de trazer uma causa justificadora que fosse especialmente voltada para uma categoria, para um grupo que é o grupo que atua lato sensu nas Forças Armadas, por assim dizer, policiais em sentido amplo. E esta cláusula veio junto com o pacote anticrime ali no artigo 25, parágrafo único, dizendo o seguinte, vamos lá. Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele a agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática do crime. Meus amigos, esta cláusula nova do pacote anticrime foi alvo também de severas críticas da doutrina penal. Primeiro lugar, porque ela cria uma espécie de causa justificadora voltada especificadamente para uma categoria, vamos chamar assim, para o grupo de policiais que está atuando dentro de uma empreitada, dentro das suas atividades regulares, por assim dizer. Algo que não é comum. As excludentes da ilicitude têm por sua própria natureza a ideia de ser abrangentes, ser genéricas, aplicáveis em tese para qualquer situação. A própria legítima defesa, ela é um instituto que está na parte geral do código, o que quer dizer que ela em tese é aplicada lato sensu para qualquer hipótese. Então, um primeiro grupo de críticas da doutrina serviu nesse sentido, seguiu nesse sentido. Olha, é específico para um determinado grupo. Outro grupo de críticos, daí talvez um pouco mais extremista, mas enfim, também com alguns argumentos jurídicos, disseram, olha, é uma espécie de licença para matar, coisa que é bastante questionável num Estado democrático de direito. Até aí tudo bem, são críticas válidas, discutíveis, porém válidas, mas me parece que o principal grupo de críticas, e aí confesso que me vinculo a essas críticas, faz parte do meu pensamento jurídico, esta cláusula é absolutamente inócua, para não dizer absolutamente desnecessária. Vamos lá, imagine a seguinte situação.
eu sou um atirador de elite, um sniper da polícia, e eu estou acompanhando uma situação de sequestro, de cárcere privado. E em determinado momento eu vejo que os sequestradores estão prestes a matar a vítima que está sofrendo, né, o ato do sequestro, que está privada da sua liberdade. E aí o meu comandante me dá uma ordem de acertar, de alvejar o sequestrador. E eu vou lá e assim eu faço. Amigo, eu já estou em legítima defesa. Na pior das hipóteses eu poderia alegar até uma obediência hierárquica. Mas neste caso eu já posso dizer que eu estou na legítima defesa de um terceiro. A vítima do sequestro tem o seu bem jurídico vida ameaçado por uma agressão injusta do sequestrador e eu, no afã de proteger a vítima, o terceiro, a vítima do sequestro, vou lá e alvejo o sequestrador. Você veja que não precisava da cláusula do parágrafo único para me proteger. O artigo 25, na sua redação original, no caput, já contemplaria essa hipótese. Então, meus amigos, essa é uma das mais veementes críticas a essa alteração trazida pelo pacote anticrime. Ou seja, trata-se de uma cláusula absolutamente desnecessária. Tanto é assim, e vale lembrar, mais uma vez eu coloco aqui na tela, ó, observado os requisitos previstos no caput. Ou seja, tem que estar diante de uma agressão injusta, tem que usar de meios necessários, de meios moderados, tem que proteger um bem jurídico próprio ou de terceiro. Esta agressão injusta tem que ser atual ou iminente, porque se não for assim, não dá para contemplar a legítima defesa nem neste caso. Então, meus amigos, me parece que efetivamente a inclusão deste parágrafo único foi uma medida muito mais política do que jurídica. A nós, operadores do direito, compete apenas trabalhar com as premissas e poder aplicá-las no caso concreto. Meus amigos, esta foi a primeira grande alteração trazida pelo pacote anticrime. E nos minutinhos finais deste nosso primeiro bloco de aula, uma segunda alteração que eu quero destacar é o tempo de execução da pena privativa de liberdade. Ou seja, alteração trazida ao artigo 75 do Código Penal. Meus queridos amigos, lembre-se que o artigo 5º, inciso 42 da Constituição, vamos lá que eu vou repetir. Artigo 5º, inciso 42 da Constituição, proíbe as penas perpétuas. Proíbe um grupo de penas, entre elas a pena perpétua. Pensando nisso, pensando nessa cláusula constitucional, nesta garantia individual fundamental, o artigo 75 do Código Penal vinha estabelecer o seguinte: independente da pena fixada pelo juiz na sentença, no Brasil ninguém pode ficar preso mais do que 30 anos. Ou seja, é um limite não para a aplicação da pena. O juiz pode aplicar a pena que ele quiser, desde que ele siga lá certinho o critério trifásico do artigo 68 do Código Penal, fixa a pena base, agravantes, atenuantes, majorantes, minorantes. O juiz fixa a pena que ele quiser, desde que siga a estrita legalidade e fundamente a pena que ele está aplicando. Agora, uma coisa é certa, ele pode aplicar uma pena de 500 anos. Preso, privado de sua liberdade, ninguém poderia ficar por mais de 30 anos. E foi essa cláusula que foi alterada pelo pacote anticrime. Antes era 30 anos e agora o limite de pena, conforme estabelecido dentro da nova redação, passou para 40 anos. Vamos grifar aqui na tela para os colegas acompanhar. 40 anos, tá bem? E aí vem o parágrafo único, diz: quando a gente for condenado a penas privativas cuja soma seja superior a 40 anos, essas penas serão unificadas, e elas vão ser efetivamente unificadas pelo juiz da vara de execução, para fim de se atentar a esse limite máximo. Ou seja, é uma cláusula que visa evitar qualquer tipo de burla a esse sistema do 40 anos. Lembrando que este é um limite para a execução da pena. Lembre-se, por fim, que o STF editou uma súmula já há bastante tempo, a súmula 715, a qual eu apenas delimito aqui para fins de complementar a informação, né? Súmula 715 do STF, que fala sobre os benefícios da execução penal, como, por exemplo, progressão de regime, livramento condicional. Eles são calculados com base numa quantidade de pena que o agente tem que cumprir, perfeito? Inclusive nós vamos falar disso ao longo dos nossos próximos encontros, porque isso também foi alterado pelo pacote anticrime. Tá, mas e esses benefícios da execução penal, progressão de regime, livramento condicional? Eles são calculados com base na pena limite de 40 anos, hoje? Ou eles são calculados com base na pena total que o sujeito recebeu? A súmula 715 do STF te dá a resposta.
Então, este limite de 40 anos, antes 30, hoje 40, é só para cárcere, para ficar preso. Os benefícios da execução penal eles são calculados com base na pena total, na pena global que o indivíduo recebeu, ou seja, ignorando a redação do artigo 75 do Código Penal. É o que diz a súmula 715 do STF. E assim, meus amigos, a gente encerra nosso primeiro encontro, nosso primeiro bloco de aula sobre as alterações trazidas pelo pacote anticrime. No nosso próximo bloco de aula, a gente dá continuidade à sequência de análise dos temas de alteração trazidos dentro do Código Penal. Meus queridos amigos, muito obrigado pela atenção de todos e daqui a pouco a gente dá de volta.